Olá, minha querida aluna, meu querido aluno. Dando continuidade aqui ao nosso estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos retomar aqui a receita corrente líquida, né? Bom, então como é que nós calculamos a receita corrente líquida? Coloca na tela, por favor. Então, primeiro, nós vamos somar todas as receitas correntes, e aí na Lei de Responsabilidade Fiscal, ele fala, né, das espécies da receita corrente, né? Falar de tributária, contribuições e, né, vai seguindo lá nas receitas correntes. Então, vai se pegar o total das receitas correntes, né? E aí, primeiro, já vou deduzir as transferências constitucionais e legais, como, por exemplo, as transferências relativas ao Fundo de Participação dos Estados e relativas ao Fundo de Participação dos Municípios, né? Do FPE e do FPM, né? E aí, tirando esses valores, e por que se deduzem esses valores, né? Porque esses valores não são recursos que vão ficar com a União. Aliás, eu estou dando o exemplo aqui da União, tá certo? Para o Estado, para o município, você vai ter outros itens, né? Na hora de calcular essa receita corrente líquida. Mas no caso da União, a União tem lá o seu total de receitas correntes, e dentro dessas receitas correntes, você tem lá a receita de impostos, né? A receita tributária de impostos. Então, por exemplo, você tem lá dentro das receitas correntes da União a arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e a arrecadação do Imposto de Renda. Mas a própria Constituição estabelece que parte do IPI que ela arrecada, né, que a União arrecada, e parte do Imposto de Renda que a União arrecada, serão obrigatoriamente transferidos aos estados e aos municípios, por meio do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, certo? E aí, esse recurso, ele não pode entrar na contabilidade da União como um recurso do qual ela pode dispor para cobrir seus gastos, né? E aí, esse recurso, né, esse valor tem que ser deduzido do total das receitas correntes, né? Outra dedução também, coloca aí na tela, né? Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, e contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor, o RPPS, né? Ou seja, as receitas de contribuições também são receitas correntes, mas essas receitas de contribuições não são recursos que o governo tem liberdade plena para gastar com o que quiser. Então, ele já tem que deduzir esses valores, porque esses valores, essas contribuições são vinculadas, né? Então, você tem que, para calcular a receita corrente líquida, tem que se deduzirem essas contribuições. A mesma coisa para as contribuições do PIS/PASEB, que também tem uma característica previdenciária, né? Ou seja, recursos são vinculados a uma finalidade específica. Então, não é um dinheiro livre com o qual a administração pública pode contar para cobrir seus gastos. Bem, da mesma forma, a compensação recebida, né? Recebida entre regimes de previdência, né? Então, o governo, ele recebe, se ele receber algum recurso proveniente de compensação de regime de previdência, por exemplo, imagina um servidor, né, uma pessoa que era servidor do Estado e ela contribuía enquanto servidora do Estado para o regime de previdência daquele Estado e ela é aprovada num concurso público federal, né, e ela é nomeada e toma posse num cargo público federal. Bem, então aquele regime de previdência estadual vai ter que compensar o regime, ou seja, parte das contribuições que essa pessoa fez enquanto era servidora, ocupante de cargo efetivo no Estado, parte das contribuições dela terão que ser transferidas para o regime de previdência da União, né, para compensar, né? Ou seja, vem o servidor, mas também vem uma parte das suas contribuições por uma questão de justiça, né? Então, esse valor que a União recebe, proveniente de compensação, né, do regime de previdência estadual, ele vai entrar como receita corrente, mas vai ser deduzido. Por quê? Porque é um recurso que está vinculado à previdência, ok? Segue aí na tela, por favor. Bom, menos ou mais Lei Complementar número 87. Né? Então, a Lei Complementar número 87, conhecida também como Lei Candir, é uma lei que trata de normas gerais de ICMS, né? Normas gerais de ICMS. E essas normas gerais de ICMS, que foram estabelecidas lá em 1996 pela Lei Candir, né, dentro dessa lei,
ficou estabelecido que haveria uma isenção de ICMS nas exportações de produtos manufaturados, né, com o objetivo de se incentivarem as exportações. Bom, é óbvio que os estados, né, gritaram. Por quê? Porque o ICMS, imagina São Paulo, né, que é o maior exportador. Isso provocou uma perda de arrecadação. E aí a União combinou com os estados que durante um certo tempo, e esse tempo já acabou, né, a União iria compensar os estados por essa falta de arrecadação do ICMS sobre as exportações. Então, no caso da União, esse item da Lei Complementar número 87 entra como negativo, ou entrava, né? Mas, como a gente não é obrigado a saber a evolução desse assunto, a gente diz que entra como negativo, né? Ou seja, deduz na receita corrente líquida da União, porque ela pagava essa compensação para os estados. No caso dos estados, esse item referente à Lei Complementar número 87 entra somando. Por quê? Porque é uma substituição da arrecadação do ICMS, que é uma receita corrente, certo? Bom, e por último, o Fundeb. Coloca aí na tela, por favor. Então você tem lá, menos ou mais o Fundeb, né? Não sou aqui e não teremos que ser conhecedor de Fundeb. Mas o Fundeb, ele tem uma função distributiva, né? Com a finalidade de reduzir as distorções regionais na educação, para que aquele aluno, aquela criança que estuda num município pobre, de um estado pobre, possa ter as mesmas oportunidades em termos de educação que aquela criança que estuda num município rico do estado rico. Estou falando de educação pública, tá? Então, o Fundeb, ele vai buscar equalizar os recursos da educação, tirando, né, daqueles entes federativos que têm mais dinheiro e dando para aqueles entes federativos que têm menos dinheiro. Então, para um ente federativo rico, como é o caso da União, o Fundeb, ele entra deduzindo na receita corrente líquida. E para um ente federativo que seja pobre, né, o Fundeb entra na equação da receita corrente líquida somando, beleza? Bom, então, essa é a fórmula, coloca aí na nossa tela, por favor, né? Essa é uma tradução em linguagem contábil de como se calcula a receita corrente líquida, ok? Bom, só para você ter uma ideia, no governo federal, né, a receita corrente líquida, ela está na ordem de 700 bilhões de reais, um pouco mais, um pouco menos aí, né? 700 bilhões de reais por ano, né? Então é importante também registrar, saber, né, que a receita corrente líquida, ela é apurada num intervalo de 12 meses, tá? Numa janela de 12 meses, mas a sua divulgação, né, ela é bimestral, a sua apuração e divulgação, ela é bimestral por meio do relatório resumido da execução orçamentária, o REREL, que está previsto no parágrafo 3º do artigo 165 da Constituição, o relatório resumido da execução orçamentária. Então, como é que funciona isso? Pô, Egberto, eu não entendi, 12 meses e bimestral? Vamos lá. Quando você tem lá o primeiro bimestre, que termina em fevereiro, né? Terminou lá em fevereiro, então o governo ele tem 30 dias para divulgar o relatório resumido da execução orçamentária, ou seja, até o final de março. Mas ele, no final de março, ele vai divulgar os 12 meses para trás a partir de fevereiro, né? Então você tem fevereiro, janeiro, e você vai até março do ano anterior. Então, quando você tem fevereiro de um ano, né, o relatório resumido da execução orçamentária do fechamento de fevereiro de um ano, as informações desse relatório resumido da execução orçamentária, elas vão abranger até março do ano anterior. Então, em regra, a receita corrente líquida, ela pega valores de 2 anos consecutivos, exceto quando se trata do relatório resumido da execução orçamentária de dezembro, que será divulgado no final de janeiro do ano seguinte. O relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre, que é relativo a dezembro, ele vai cobrir um ano só, porque ele vai de dezembro daquele ano até janeiro daquele mesmo ano, ok? Beleza? Segue aí na tela, por favor. Bom, o artigo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele foi vetado, né? E ele tratava do PPA. Mas como ele foi vetado, obviamente, não nos cabe estudá-lo aqui.
Já o artigo 4º, que é extenso e denso, ele trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da LDO, né? E a LDO, você que já estudou orçamento público, a LDO, ela é uma lei que surgiu com a Constituição de 88, fazendo essa integração entre o Plano Plurianual, o PPA, que também não existia antes da Constituição de 88, mas ele tinha algo parecido, que era o Orçamento Plurianual de Investimentos, que era trienal, que está lá que tacitamente foi revogado, né, pela Constituição, não foi recepcionado, né, pela Constituição de 88, mas que está lá no texto da Lei 4.320 de 64. E aí o que ocorre? A LDO, ela tinha esse conteúdo de priorizar, né, as metas, os gastos para o exercício seguinte, de orientar a elaboração da lei orçamentária anual. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para a Lei de Diretrizes Orçamentárias uma grande competência, uma grande responsabilidade em termos de política fiscal, que nós vamos passar a ver a partir de agora, beleza? Então, a LDO com a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela ganhou uma relevância muito grande dentro do sistema de planejamento e orçamento da administração pública brasileira, beleza? Coloca na nossa tela, por favor. Então, artigo 4º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição, né? Então, ela vai estabelecer metas e prioridades, não é isso? Ela vai compreender metas e prioridades, ela vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual, ela vai dispor sobre as alterações na legislação tributária e vai estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, né? Então, ela tem essas atribuições que estão lá no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Bom, mas voltando à LRF, inciso 1 do artigo 4º, e disporá também sobre a equilíbrio entre receitas e despesas. A linha B, critério e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2 deste artigo. Não existe essa linha B do inciso 2 deste artigo, foi vetada. No artigo 9º, que nós vamos ver, que é o contingenciamento na hipótese de frustração de receitas, e no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 31, que é a hipótese de recondução da dívida ao seu limite, ok? Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, né? Então, você percebe aqui vários artigos, né? C e D vetados. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, né? Então, controle de custos, você tem, por exemplo, quando a LDO tem um capítulo que fala dos custos das obras públicas, né? Então, ela orienta, né, que para fazer os orçamentos das obras públicas tem que se usar o SINAP, que é um referencial de custos da Caixa Econômica Federal, ou o CICRO, que é um referencial de custos do DENIT, né? Se não for usar esses referenciais, tem que justificar, certo? A avaliação de resultado de programas, a LDO vigente atualmente, no seu artigo 127, fala que o TCU vai encaminhar, né, a CMO, né, e o fez nesse exercício um relatório avaliando os programas de governo, ok? Bom, então a letra E tem essa aplicação, está sendo aplicada por meio desses exemplos que eu comentei aqui. E a linha F, coloca aí na tela, por favor. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, né? Então, essas condições e exigências para transferência de recursos a entidades públicas e privadas, elas estão em leis esparsas, né? Estão em decretos, como, por exemplo, 6170, que trata dos convênios e contratos de repasse. Mas, por exemplo, no caso dos convênios e contratos de repasse, além de ter que seguir as regras do decreto 6170, né, que trata do assunto, também tem que se seguir as regras da LDO daquele exercício, ok? Bom, anexos da LDO. Então, além de outros anexos, como, por exemplo, o anexo de metas e prioridades, que a LDO tem que ter, e que, em alguns anos para trás, vinha sendo negligenciado, né?
a LDO, por conta da LRF, ela recebeu mais 3 anexos. Os anexos de metas fiscais, o AMF, o anexo de riscos fiscais, o ARF e um anexo específico que é aplicável apenas para a LDO da União. Bom, artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível... Opa, vamos voltar só um pouquinho aqui, né? Temos que falar aqui dos anexos. Desculpa aí a velocidade. Anexo de metas fiscais. Vamos falar dele aqui. Vamos encher isso aqui. Olha lá. Então, o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, né, terá um anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativos a quê? A receita, despesa, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes. Né? Então, esse anexo de metas fiscais, como o nome já diz, ele vai estabelecer meta. E aí eu tenho que pensar numa linguagem contábil. Meta para quê? Meta para receita. Onde tem receita, tem despesa. Receita menos despesa vai me dar o resultado. Esse resultado pode ser um resultado primário ou resultado nominal. São metodologias de apuração de resultado que se utilizam no Brasil. E esse resultado, ele vai ter um impacto sobre a dívida pública. Se esse resultado é déficit, nós vamos ter aumento da dívida pública. Se o resultado é superávit, nós vamos ter redução da dívida pública, ok? Bom, mas essas metas, elas têm que ser projetadas para o exercício ao qual a LDO se refere e para os 2 exercícios seguintes. Aliás, muito importante, toda vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala em fazer projeções, ela fala no esquema que eu chamo de 1+2, não é 3, 1+2. Por quê? 1 ao exercício a que se referir e os 2 seguintes, 1+2, certo? Bom, e essas metas, elas são monitoradas? São. Elas são monitoradas por meio do relatório resumido da execução orçamentária, o REREL, né? Que está previsto, como eu já disse, no artigo 165, parágrafo 3º da Constituição de 88. Legal? Bom, mas acabou por aí? O anexo de metas fiscais é só isso? Não. Ele tem ainda 5 demonstrativos, né? Um demonstrativo que fala da avaliação do cumprimento das metas do exercício anterior, um demonstrativo de memória e metodologia de cálculo das metas, ou seja, não basta apresentar os valores das metas, tem que ter transparência, né, e mostrar como essas metas foram calculadas, ou seja, quais são as premissas e os métodos utilizados para se calcularem essas metas, certo? Tem que ter um demonstrativo de evolução do patrimônio líquido, ou seja, a evolução da riqueza própria do ente público nos últimos 3 anos. E aqui também fica outra dica. Toda vez que a Lei de Responsabilidade Fiscal olha para trás, ela fala dos últimos 3 anos. Então, para trás, últimos 3 anos. Para frente, 1+2, né? Dos últimos 3 anos. E ainda destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos a partir da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público. Ou seja, nesse demonstrativo de evolução do patrimônio líquido, que faz parte do anexo de metas fiscais, terá que ser demonstrado, né, o cumprimento do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala da preservação do patrimônio público, ou seja, que proíbe que o governo venda seus ativos, seus bens e direitos e use esse dinheiro para pagar despesas correntes, né? Dilapidando assim o patrimônio público, exceto se forem recursos, se forem bens do regime próprio de previdência do servidor ou do regime geral de previdência social, beleza? Falamos então da avaliação de cumprimento das metas do exercício anterior, do demonstrativo de memória e metodologia de cálculo, né? Falamos da evolução do patrimônio líquido, ok? Bom, e aí temos também um demonstrativo da situação financeira e patrimonial dos regimes próprios, do regime geral de previdência social
e do regime próprio de previdência do servidor. Né? Aliás, nesse momento em que o debate está bastante acirrado, né, sobre Previdência, reforma da Previdência, esse demonstrativo, né, ele permite justamente monitorar a questão previdenciária, que historicamente, embora haja opiniões contrárias a isso, historicamente esse demonstrativo vem dizendo que é uma situação deficitária. Né? Bom, e ainda tem o quinto demonstrativo, que na verdade engloba dois demonstrativos. Um demonstrativo de medidas compensatórias de renúncia de receita, né? Ou seja, nós vamos falar da renúncia de receita lá no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas a renúncia de receita é algo que coloca risco para as finanças públicas. Né? Deixar de arrecadar é algo arriscado para as finanças públicas. Então, tem que ter um demonstrativo das medidas de compensação para renúncia de receita e um demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Não é? Então, essas despesas obrigatórias de caráter continuado, elas vão ser vistas, vão ser estudadas lá no artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o nome delas já diz muito. É uma despesa obrigatória, ou seja, o poder público não tem discricionariedade na execução dessas despesas, e pior, elas são de caráter continuado. Então, para que o poder público aumente essas despesas, Egberto, me dá um exemplo concreto de uma despesa obrigatória de caráter continuado, né? Um exemplo concreto é a despesa de pessoal. É uma despesa obrigatória e está lá, todo mês, todo ano, né? De caráter continuado. Então, mas a gente vai chegar no conceito técnico do que é uma despesa obrigatória de caráter continuado, as DOCC, né? Despesa obrigatória de caráter continuado. Então, esse quinto demonstrativo, ele vai trazer a margem de expansão, ou seja, o quanto eu posso gerar de novas despesas obrigatórias de caráter continuado dentro do próximo exercício. Legal? Beleza? Bom, então, lembrando que o anexo de metas fiscais, que tem que estar presente na LDO de todos os entes federativos, então ele não está só na LDO da União. O anexo de metas fiscais ele tem que constar da LDO de cada estado, tem que constar da LDO do Distrito Federal e na LDO de cada município. Então, o anexo de metas fiscais ele vai trazer metas, né? Receita, despesa, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, e ele vai trazer demonstrativos, 5 demonstrativos, beleza? Bom, e o anexo de riscos fiscais? Bom, o anexo de riscos fiscais, que também deverá constar da LDO de todos os entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, ele vai trazer os riscos, né? E outros eventos, né, que possam colocar as finanças públicas em situação desfavorável. Né? E não basta trazer esses riscos e esses eventos que têm chance de ocorrerem. O anexo de riscos fiscais, ele também tem que trazer as medidas que a administração pública pretende tomar se esses riscos se concretizarem. Né? Então, nós estamos falando aqui de gestão de riscos. Né? Num conceito mais sofisticado e mais atual, né? Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei de governança de finanças públicas, né? Que se diz hoje modernamente. Certo? Por quê? Porque não basta você simplesmente estar fazendo ali a sua gestão olhando para os seus objetivos. Né? Você tem, para suas metas e para os seus objetivos, você tem que fazer uma gestão de riscos e ficar monitorando aquelas situações que podem prejudicar o cumprimento das metas e, consequentemente, o atingimento dos objetivos. Não é verdade? E aí, o que ocorre? Quando você tem, por exemplo, ações judiciais, né, em que a União tem chance de perder e, perdendo, será demandada a pagar uma soma de dinheiro muito grande, isso é um passivo contingente. Né? Isso é um passivo contingente. E podem ser outros riscos, como diz a própria lei, né? Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Né? Então, a União, ela tem, o governo federal, aliás, qualquer governo, federal, estadual, distrital, municipal, ele tem que estar constantemente monitorando situações como essas, tá? E já pensar de antemão nas medidas que serão adotadas para mitigar esses riscos ou para enfrentar as consequências se essa situação se concretizar. Beleza? Esse é o anexo de riscos fiscais. E o anexo específico,
né? O anexo específico, ele se aplica somente à União, né? Então, o anexo específico, enquanto o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais, esses anexos estão presentes nas LDOs de todos os entes federativos, o anexo específico é somente na LDO da União, né? Embora o texto da lei diga, né, a mensagem que encaminhar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias conterá em anexo específico, então muita gente faz a leitura, uma interpretação literal, de que o anexo específico é um anexo da mensagem que encaminha o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, quando na verdade esse anexo existe lá na LDO, né? Normalmente ele é o anexo 4 da LDO, ok? Mas pode mudar, pode ser o sexto, já vi ser o sexto, mas normalmente é o 4 ou o sexto, né? Então, ele vai trazer os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, né? Então, política monetária, esse é Banco Central. Quem tem Banco Central é só o governo federal. Estado não faz política monetária, Distrito Federal não faz política monetária, município muito menos não faz política monetária, né? Nem creditícia e nem cambial. E esse anexo específico, ele também vai estabelecer a meta de inflação. Então, a gente ouve tanto falar de centro da meta, né? Meta. Então, a meta de inflação, ela é estabelecida atualmente no Brasil com base no IPCA, no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? E ela é o valor de 4,5% ao ano de inflação, né? Então, esse é o centro da meta, que pode chegar até 6,5%, né? Por cento e até 3,5% ou 3%, se eu não me engano, para baixo, né? Então, o centro da meta, como se costuma falar muito, né, nos jornalistas, comentaristas econômicos na televisão, o centro da meta, 4,5% de IPCA ao ano, né? Então, da onde vem esse número? Esse número vem do anexo específico da LDO, né, que se aplica somente à União, somente ao governo federal, beleza? Então, os 3 anexos que a LRF trouxe para a LDO, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, esses 2 têm que constar nas LDOs de todos os entes federativos, tá? E o anexo específico somente na LDO da União, somente na LDO da União, porque os assuntos dos quais esse anexo trata somente fazem sentido, né? Na verdade, não é somente fazem sentido, são de competência da União, beleza? E assim nós fechamos o artigo 4º, né? Que trata da LDO dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, beleza? Você não pode esquecer que para você estudar LDO para a sua prova, né? E aí é o que eu estou falando, estou saindo um pouquinho só de LRF e falando de AFA. Você tem que conhecer o conteúdo da LDO lá dentro da Constituição, artigo 65, parágrafo 2º, artigo 169, parágrafo 1º e inciso 1, né? Inciso 2, desculpa, 169, parágrafo 1º e inciso 2, artigo 57, parágrafo 2º, né? Você tem que pegar esses artigos que falam de LDO na Constituição e esse artigo 4º que fala de LDO dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Só para ter uma ideia, a expressão Lei de Diretrizes Orçamentárias aparece, se eu não me engano, 30 vezes dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela colocou muita importância, melhor dizendo, ela aumentou muito a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias, dentro da política fiscal brasileira, né? Então, a LDO hoje, em termos de política fiscal, entre as leis orçamentárias, ela é, de longe, a mais importante. A mais importante. Tanto que você vê discussões hoje, né, de se mudar a meta de resultado primário do governo e, na verdade, na prática, né, isso é o quê? Mudar o texto da LDO. Então, quando o governo percebe, poxa, não vamos cumprir a meta, né? Então, vamos mudar a meta. Eu sei que isso é uma medida um pouco estranha, né? Mas, normalmente, o governo, nos últimos anos, tem feito isso, porque tem dado déficits, né? Então, ele vai lá e muda a LDO para poder acomodar o déficit, né? Porque tinha um déficit previsto menor e o governo projetou um déficit maior. Então, ele muda a meta, ou seja, muda a LDO, para poder acomodar esse déficit e não incorrer num descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Legal? Então, a gente fecha aqui esse bloco com o estudo da LDO dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal e voltaremos aí no próximo bloco abordando
o conteúdo da Lei Orçamentária Anual dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, beleza? Grande abraço, excelentes estudos e fique com Deus.